Quarta-feira, dia 30 de junho, seja muito bem-vindo a esse momento com a Palavra de Deus. E como é importante nós crescermos no conhecimento, na intimidade com a Palavra do Senhor. Já convido você a deixar o seu joinha, se inscrever no canal e a compartilhar, evangelizando os seus grupos, amigos, família. No Evangelho de hoje, nós encontramos o capítulo 8 de Mateus, versículos do 28 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então começaram a gritar: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos dizer que a frase central desse evangelho do dia de hoje é a frase dita pelos demônios que possuíam aqueles 2 homens que se tornaram violentos, que viviam fora da cidade. E quando eles veem Jesus, eles já reconhecem o Filho de Deus e dizem: "Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo?" E é assim que os demônios enxergam Jesus, como uma ameaça, porque eles sabem muito bem o poder de Jesus, a força do Mestre diante do mal. E aquilo que Jesus veio fazer no meio de nós, para a humanidade, é justamente nos libertar das forças do mal. Por isso, o inimigo treme diante da presença de Jesus. E ele faz de tudo para nos afastar da presença do Mestre. Tudo aquilo que é precioso para nós, para Jesus, é atacado pelo inimigo. Deus ama tanto o ser humano e o diabo tem inveja desse amor. Por isso, ele quer nos ver longe desse amor de Deus. Por isso, ele nos ataca. Mas Jesus vai para libertar aqueles homens que estavam possuídos. Mas ele não desiste. Então ele usa a estratégia de atacar aquilo que é precioso para nós, para que a gente se afaste de Deus. Quando Jesus está para expulsar aqueles demônios, eles pedem para serem mandados para aquela manada de porcos. Era uma região de pagãos, a região dos Gadarenos, porque a gente sabe que os judeus não comiam carne de porco. Mas ali naquela região era a fonte de sustento, porque as pessoas ali comiam a carne de porcos, os produtos suínos, e de fato aqueles porcos eram o sustento daquela região. E os porcos são dominados por aqueles espíritos que os jogam precipício abaixo e acabam com a fonte de subsistência daquele povo. Ou seja, os demônios atacam aquilo que é valioso para aquele pessoal. E quando eles veem que Jesus fez aquilo de mandar os espíritos impuros para aqueles porcos, eles se revoltam contra Jesus e pedem que Jesus se afaste da região deles. Estão entendendo a estratégia do inimigo? Atacar aquilo que nos é precioso para nos afastar de Jesus, para pedir que Jesus se retire da nossa vida. É sempre assim que o inimigo ataca, atacando aquilo que é precioso para Deus,
aquilo que é precioso para nós, para nos fazer voltar contra Jesus. Estejamos atentos à esperteza do inimigo e deixemos que o poder, a força libertadora de Jesus tenham poder sobre a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção e a libertação de Deus. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.